A história se passa em um mundo apocalíptico e começa com o personagem principal amarrado ao chão, sendo interrogado por duas garotas. Uma delas, segurando um chicote para assustá-lo, pergunta o nome dele. Ele responde que seu nome é Song Shao e acrescenta que estava apenas passando por ali. No entanto, ela o acusa de estar mentindo e fica surpresa ao ver que, mesmo com monstros vagando por aí, ele está casualmente carregando 2 barris de tomates preciosos. Elas perguntam se ele injetou alguma substância nos tomates, como anestésicos. Enquanto a outra garota ouve isso, ela cospe o tomate que estava comendo e começa a tossir. Shen Jiamei, que comeu os tomates, informa à irmã que eles não têm outros ingredientes farmacêuticos, exceto um pouco de resíduo de pesticida. A outra irmã, Shen Jiayao, começa a pensar intensamente. Shao então pede para ser solto primeiro. Ela usa o chicote para assustá-lo e diz que ele é muito ingênuo por ainda tentar truques mesmo depois de cair nas mãos da dupla da Cidade Oeste. Ela o adverte para não pensar que manter um rosto bonito irá impedi-la de espancá-lo. Ela o olha com raiva e pergunta de onde vieram os tomates e se há mais. Se não, ela vai acabar com ele. Ele começa a gritar, pedindo para ela parar de agir de forma violenta e diz que não foi enviado por ninguém. Ela o solta e ele cai no chão. Ele explica que veio de outra base e quer fazer negócios com elas. Enquanto elas o ajudarem, ele pode oferecer mais tomates. Ela fica chocada ao ouvir que há mais tomates e pergunta o que ele quer fazer e se ele é um traficante de escravos. Eles se encaram por alguns segundos, e de repente, Jiamei grita de trás, perguntando se há mais alguma coisa, pois os tomates estão muito azedos. Ela acrescenta que quer verduras e ovos. Jiayao diz para ela se acalmar, chamando-a de tola, perguntando onde podem encontrar ovos nesse mundo. Ela explica que as galinhas estão mutadas e os ovos que elas botam são impróprios para consumo. Ele pensava que estavam apenas com fome por um tempo e se pergunta se a comida neste lugar é realmente tão escassa, se até mesmo coisas básicas como verduras e ovos se tornaram commodities raras. Parece que é tarde demais para este lugar. Jiayao o liberta das amarras e ele pergunta a ela que tipos de mercadorias ela pode trocar por comida. Ele pensa para si mesmo que tem pais gravemente doentes para cuidar e que sua irmã precisa de dinheiro para a educação. Ele chegou aqui através de um anel estranho, então pode muito bem lucrar enquanto pode. Ela pensa por um momento e diz que eles podem trocar cerca de 6 módulos de energia ou uma dúzia de armas de pulso a laser. Ela também acrescenta que, se ele quiser um escravo, pode comprar várias mulheres bonitas. Ele fica animado ao ouvir isso, pensando na possibilidade de trocar ovos e tomates por mulheres bonitas. Então ela o agarra pela gola da camisa e diz que, se ele está tão interessado no comércio de escravos, deve estar muito envolvido com eles. Ele responde imediatamente que houve um mal-entendido e que ele quer algo mais valioso, como joias, diamantes e ouro. Ela fica surpresa e pergunta por que ele precisaria de itens assim, já que eles não têm valor há muito tempo. Ela pergunta novamente quem exatamente ele é. Shao então explica que sua base é rica em comida e precisa de itens assim para fazer suas mulheres felizes. Ele disse que elas precisam de comida e que ele precisa de ouro, prata e joias, e perguntou sobre como fazer as transações para obter o que ambos precisam. Ela perguntou como a negociação será feita e se ele pode fornecer tomates regularmente em meio a essa radiação. Ele disse que tem muita comida e pode ir lá a cada poucos dias, desde que possam acomodá-lo. Ela disse que não oferecem serviços especiais, pensando que elas têm poder suficiente para protegê-lo. Ele explica que o que ele está tentando dizer é que, ao chegar lá, espera que elas possam garantir sua segurança. Depois de pensar por alguns segundos, concordam com a transação, mas dizem que precisam deixar claro o preço. Elas dizem a ele que um tomate pode ser trocado por 10 kg de ouro ou outros itens de valor similar, e que os barris são impraticáveis de usar, pois são pesados e não podem conter muitos de uma vez. Ele concorda com a condição, dizendo que não tem problema com isso. Ela diz a ele para começarem a cooperar, os tomates serão suas provisões e então ela morde um deles. Após provar o tomate, ela fica feliz e diz que não come algo tão puro há anos. Depois disso, Shao diz a ela que, agora que as negociações estão concluídas, ele gostaria de partir. No entanto, antes que ele possa terminar sua frase,
Ela bate o punho ao lado dele e ordena que ele pode se mover livremente, mas sair da fábrica ou ficar fora de sua visão não é uma opção, porque as bestas mutantes naquela área foram controladas, mas não completamente. Ela diz que se ele quiser sair correndo e encontrar seu fim, não pode dizer que elas não o avisaram. Shao pergunta se pode ir ao banheiro. Ela se sente envergonhada e diz que ele pode ir. Ele consegue escapar delas e começa a pensar cuidadosamente que tudo o que aconteceu deve ter uma razão. Ele olha para o anel em seu dedo e diz a si mesmo que foi a causa de sua viagem dimensional naquele dia e que não é nada especial, pois o comprou em uma barraca. Em seguida, ele gira o anel e, de repente, uma luz brilhante começa a piscar e o transporta para uma dimensão diferente. Ele pousa em uma vila, olha ao redor um pouco e diz que voltou. Ele olha para o anel novamente e lembra o que o vendedor lhe disse. O velho disse que ele tinha uma boa aparência e um futuro brilhante pela frente, então ele vendeu a ele um anel celestial por apenas os 199 yuan. Shao então se perguntou quem era aquele velho. Depois de vender o anel, o velho foi perseguido pela polícia. Ele pensou que precisava encontrar uma maneira de perguntar para aquele velho. De repente, uma mulher o chama por trás, dizendo para ele parar. Ela pergunta quando ele vai pagar de volta os 10.000 yuan ou que sua família deve a ela. Ele não encontra palavras para dizer. Ela diz a ele que seu filho vai entrar na faculdade em breve e eles precisam do dinheiro. Ele pede mais alguns dias e diz que pagará de volta quando tiver. Ele lembra que seu pai teve uma doença pulmonar e sua mãe teve uma hemorragia cerebral, então ele pegou emprestado dinheiro para o tratamento deles. Ele junta as mãos e diz que prometeu devolver o dinheiro dentro de 1 ano, mas ela fica insistindo. Então, Shao promete que pagará de volta em 3 dias, com 1.000 yuan de juros. Mas ela começa a insultá-lo, dizendo que está esperando há 5 anos, como ele vai conseguir pagar em 3 dias? Ela diz que todos eles são perdedores e que seus pais estariam melhor mortos. Ouvindo tudo isso, ele fica furioso e soca a parede entre eles de raiva. Ele diz a ela que se ela disser mais uma palavra ruim sobre sua família, ele a matará, e acrescenta que pagará a ela no dia seguinte, com juros, e manda ela sair dali. Ela vai embora dizendo que se ele não pagar no dia seguinte, ela encontrará alguém para fazê-lo pagar. Shao pensa consigo mesmo que ele deve aproveitar essa oportunidade para dar uma vida melhor à sua família. No dia seguinte, ele compra vegetais frescos no mercado e sai para ir ao outro mundo. Ele torce o anel novamente e atravessa a distorção dimensional. Após a distorção, ele se encontra no mesmo lugar de antes, quando subitamente alguém aponta uma arma para sua cabeça. Ele olha para a pessoa e vê que é Ojiael. Depois de dizer o bem-vindo de volta, ela pergunta por que ele demorou tanto e por que desapareceu repentinamente no dia anterior. Ele pede a ela para se acalmar e explica que foi apenas buscar comida. Ele tenta mostrar o que trouxe, mas antes que possa fazer isso, ela arranca das mãos dele. Ela começa a salivar olhando para a comida que ele trouxe e chama sua irmã para olhar também. Depois de alguns segundos, ela recupera a compostura e ordena que ele cozinhe. Depois de preparar a comida, ambas as irmãs começam a devorá-la. Então Ojiael pergunta se ele está escondendo essa comida em algum lugar próximo, já que Ojiameo disse que faz muito tempo desde que comeram vegetais tão frescos. Jiael diz a ele que, pelo que ela sabe, não há nada além de zumbis e bestas mutantes em um raio de 10 quilômetros, e pergunta novamente onde ele conseguiu a comida. Shao explicou que quando ele sai, leva comida suficiente para comer e beber. Ele disse que, após o jantar, quer falar sobre trabalharem juntos e perguntou se há um cofre nas proximidades. Ela respondeu que é nos subúrbios ocidentais da cidade de Linjian, onde há apenas áreas residenciais, mas nenhum cofre nas proximidades. Ela disse que mesmo se houvesse um, eles não conseguiriam abri-lo com os equipamentos que possuem. Ao ouvir isso, Shao fica furioso e diz que elas são uma fraude e que mesmo sem um cofre por perto, concordaram em dar a ele 10 kg de ouro por um tomate. Ela diz que ele tem uma boa memória e acrescenta que pode não haver cofres, mas há casas de luxo. Ela explica que o que ele está procurando deve estar nessas casas de luxo. Ela diz a ele que eles vão sair para um treino pós-jantar e ordena que Ojiameo fique lá e cuide da base, e se houver qualquer intruso, ela deve atirar para matar. Shao pergunta se ela pode fazer isso sozinha, e ela responde que ele ainda está com ela e que ele não precisa se preocupar, pois elas já vasculharam a área em busca de mutantes várias vezes. Ao saírem, ela lhe entrega um relógio e diz para ele colocá-lo.
Ele se pergunta se é um brinquedo e pergunta como funciona. Ela fica chocada e diz que ele nem sabe disso. Ele explica que não é um combatente, e acrescenta que nunca viu os monstros que ela mencionou anteriormente. Ela suspira e explica que é um relógio de soldado multifuncional e que não só pode localizar sua posição, mas também detectar radiação ambiente e tem a capacidade de entrar em contato com os membros da equipe. Enquanto ela estava explicando isso, ela vestiu seu equipamento e depois o puxou em direção à sua moto segurando sua camisa, dizendo que ele pode estudar o relógio enquanto eles dirigem. Ao olhar para a moto, Shao fica maravilhado, pois ela não tem rodas. Ela pergunta se ele é realmente desse mundo, já que ele não sabe o que é um maglev. Ele fica um pouco nervoso e diz que é claro que ele é desse mundo. Ela ainda mantém suas suspeitas, mas o deixa subir na moto e diz para ele segurar firme. Quando ela dá partida na moto, ela começa a flutuar e o Shao fica assustado. Com medo, ele segura firmemente em sua cintura. Ela fica frustrada por causa disso e o avisa que se ele mover a mão novamente, ela a cortará. Algum tempo passa enquanto eles voam pela estrada na moto flutuante. Ele pergunta por que está tão silencioso, e ela diz que eles já vasculharam a área muitas vezes e que só há zumbis e bestas mutantes lá. Ela acrescenta que depois de matar tanto, naturalmente ficará quieto. Então, de repente, um rato mutante pula em direção a eles para atacar. Ele avisa para ter cuidado, mas ela consegue matá-lo atirando com sua arma a laser sem nem mesmo olhar para ele e diz para ele relaxar. Shao pergunta a ela o quanto de comida ela gostaria de vender pela arma a laser. Ela respondeu que não venderia, e se ele quiser, pode conseguir uma arma dessas por um ovo. Quando ele chega à base de Olingian, ele fica chocado pensando que pode conseguir uma arma por um ovo. Também pensa que as pessoas devem estar armadas até os dentes nesse mundo apocalíptico. Eles param em uma área abandonada com dezenas de casas de luxo ao redor. Ela entra em uma casa e diz a ele para ficar perto dela e proíbe que ele vá sozinho a qualquer lugar. Ela explica que faz um tempo desde que esteve naquela área, então pode ser um pouco problemático. Ao entrar na casa, Shao fica surpreso com o quão grande ela é. Ele olha ao redor um pouco e pensa que até o sofá ali provavelmente vale muito dinheiro. Ela o adverte para não ser lento e diz que eles precisam voltar antes de escurecer. Ela diz que devem ir direto para o quarto principal, já que coisas valiosas geralmente estão lá. Depois de olhar ao redor um pouco, ele diz a ela que não parece ter muita coisa lá, então eles devem ir embora. Ela chuta o enorme espelho com suas botas, quebrando-o e revelando uma grande porta secreta atrás dele. Ele fica surpreso e pergunta como ela sabia que havia uma porta secreta. Ela responde dizendo que é porque a casa delas costumava ser mais luxuosa do que aquela, então não há nada de incomum sobre o esconderijo. Em seguida, ela atira na fechadura da porta para quebrá-la e abrir dentro do cofre. Eles encontram algumas caixas e um pequeno modelo de um navio feito de ouro. Shao fica animado ao ver aquilo e pensa que dessa vez ele está rico. Ela pede para ele ver se há algo que ele queira ali. Shao ainda está animado com o ouro do barco e então seus olhos se voltam a um anel. Ele pensa que está tão isolado na sala segura, então definitivamente é algo valioso. Ele pensa em guardar o anel por enquanto e diz a ela que está pronto para ir embora, mas então ele fica assustado ao vê-la em alerta. Ela diz para ele ficar quieto e diz que ouviu algo. Ele pergunta o que está acontecendo, enquanto ela vai em direção às janelas para olhar para fora. Ela diz para si mesma que são eles. Shao pergunta se são amigos dela, ao que ela responde que não, são uns idiotas dos subúrbios do sul que têm tentado vendê-las como escravas várias vezes. Ela diz que agora estão sendo atacados por um enxame de vespas mutantes, o que eles merecem. Shao olha os detalhes das vespas em seu relógio. Jiao pensa consigo mesma que, como estão sendo atacados pelas vespas, se atacarem agora podem se livrar deles de uma vez por todas. Ela diz a ele que eles vão pular pela janela antes que eles os vejam chegando. Ela pula pela janela facilmente, mas quando o Shao pula, ele machuca o pé. Ela pergunta se ele não está em péssima forma e se é possível que ele não tenha sido injetado com melhoradores genéticos. Ele pergunta se pode comprar alguns, e ela responde que ele pode conseguir um por cerca de 30 ovos e diz para ele parar de falar e apenas ir. Ela para tempo, mal escapando de um tiro, enquanto os bandidos começam a atirar neles. Um deles pede para ela parar e ajudá-los, mas ela se recusa a fazer isso. Ela dá uma arma para o Shao e diz para ele ajudar a atirar.
Ele não consegue acreditar no que está acontecendo e se pergunta o que ele vai fazer. Ela diz novamente para ele segurar a arma e ajudá-la a atirar. Ele segura a arma, mas diz a ela que não sabe como usá-la. Ela fica irritada e diz que é má sorte por ela ter aceitado esse trabalho. Ela começa a digitar em seu relógio e, de repente, 2 granadas aparecem em sua mão. Ao ver aquilo, ele pergunta o que são aquelas coisas. Ela responde que são granadas de luz e fumaça. Ela as lança em direção aos bandidos e diz ao Shao para não se esquecer de trazer comida como reembolso. As bombas explodem na frente dos bandidos, assustando-os. Ela diz a ele para correr, mas os bandidos começam a atirar aleatoriamente, sem nem mesmo olhar, e uma bala consegue penetrar em seu escudo e acerta seu braço esquerdo. Shao fica assustado ao ver isso e pergunta se ela está bem. Ela diz que não é nada e que ele não deve se preocupar com ela, apenas continuar correndo. Mas à medida que continuam correndo, mais vespas mutantes aparecem e começam a atacar a todos. Ela continua atirando nelas e de alguma forma consegue subir em sua moto e ligá-la. Ela estende a mão para o Shao e diz para ele segurá-la. Ele consegue agarrar sua mão e subir na moto, e então eles fogem daquele lugar. Quando eles retornam à base dela, Jiamei fica muito irritada. Shao se desculpa com elas e diz que nunca esteve em uma situação como essa antes. Jiao diz a ele que ele deveria praticar tiro, pois não pode contar com sua habilidade de luta. Jiamei então aplica uma injeção em seu ferimento e ele se cura instantaneamente. Shao fica impressionado ao ver isso e pensa que se o medicamento lá é tão eficaz, talvez possa curar seus pais. Ele diz a elas que precisa fazer algo, então as verá na próxima vez. Jiao pergunta se ele tem certeza de que quer partir agora, pois os homens de antes podem chegar a qualquer momento. Ele responde que não pode ficar, ele realmente precisa voltar agora. Ele deixa o local delas dizendo que na próxima vez que vier, trará mais comida deliciosa como compensação. Após se afastar delas, ele torce o anel novamente e volta para seu próprio mundo, mas o Jiamei vê isso enquanto estava escondida. Jiao xinga os sulistas, pois sua armadura está destruída e ela não pode mais usá-la. Então, através do seu comunicador auricular, Jiamei informa ao Jiao que ele desapareceu completamente. Jiao então pede a ela para voltar. Ela achou interessante e pensou que ele tem potencial. Enquanto isso, Shao pensa que o navio de ouro irá melhorar sua vida em casa. À noite, ele sai para uma joalheria para vendê-lo. O atendente da loja fica frustrado e pergunta como pode ajudá-lo, já que ele estava observando há mais de 1 hora. Ele pergunta se eles compram peças de ouro, pois ele tem uma peça de arte de ouro para vender. A atendente responde que sim, mas ele precisa mostrar o recibo, pois eles não compram ouro de fontes desconhecidas. Então ele deixa a loja dizendo que vai procurar em outro lugar primeiro e pensa consigo mesmo que precisa vendê-lo de qualquer maneira. Ao sair da loja, a atendente grita que ele definitivamente roubou. Ele estava pensando que encontraria uma loja algum dia, quando é expulso de outra loja. Mais tarde, à noite, ele estava sentado em um banco pensando que não conseguirá vendê-lo de jeito nenhum. De repente, um homem se aproxima dele e pergunta quantas peças de ouro ele está vendendo. Shao olha para ele e vê que é um homem idoso. O idoso pergunta ao Shao se ele gostaria de ir à sua loja. Então, Shao vai com o idoso para a loja dele. O idoso o recebe e diz que o nome da loja é O Sem Perguntas, entre saia, loja de antiguidades e se apresenta como o gerente da loja, Zhou Fuyuan. Em seguida, ele pede ao Shao para mostrar a peça que ele está vendendo. Shao mostra o navio de ouro e explica que é um barco à vela dourado em perfeito estado. Zhou fica fascinado ao vê-lo e faz uma inspeção mais detalhada. Ele então conclui que é feito de ouro maciço, com um material e acabamento muito bons. Ele diz que é um empresário justo e nunca lida com pessoas fraudulentas, então ele dará a ele o preço geral do ouro e da arte. Ele pesa a peça e envia o dinheiro para sua conta, dizendo para considerar isso como uma amizade entre eles. Ele menciona que se ele tiver mais coisas boas, não deve se esquecer de levá-las lá primeiro. Shao olha para seu telefone e pensa que está rico ao ver a mensagem que diz que seu conta tem 740 mil yuan. Em seguida, ele vai até a casa da mulher para quem deve dinheiro. Quando ela abre a porta, ele diz que está lá para pagar e vai transferir o dinheiro pelo telefone. Ela pede para ele entrar e diz para entregar o dinheiro ao seu filho, pois ela não entende isso. Ela chama seu filho Ozan Júnior para receber o dinheiro.
Ao chegar lá, Junho diz ao Shao que, após todos esses anos devendo à sua família, ele finalmente está disposto a pagar de volta. Shao diz que fará a transferência do dinheiro, então o Junho pega seu telefone para isso. Junho começa a insultá-lo e a sua família, dizendo que ele é preguiçoso, sem educação e que não é surpresa que sua família seja inútil. Shao diz que devia à família dele 10.000 yuan e transfere 12.000 yuan para ele, o extra é de juros. Ele o avisa que se ele disser mais uma palavra sobre sua família, ele se arrependerá. Junho fica assustado e pergunta como ele se atreve a ameaçá-lo. Shao responde perguntando se ele sabe o que é uma ameaça e se gostaria de experimentar. Tanto o Junho quanto sua mãe ficam assustados ao ouvirem isso. À noite, Shao pensa consigo mesmo que a dívida finalmente foi paga e agora ele comprará uma nova cama para seus pais. Ele se pergunta o que aconteceu com as irmãs e pensa que deveria visitá-las mais tarde. No dia seguinte, ele volta para o outro mundo com comida. Assim que ele entra na base das irmãs, uma arma é apontada para sua cabeça novamente. Então as irmãs percebem que é ele e ele pede para que não atirem. Jiao pergunta o que ele está fazendo lá novamente e ele pergunta o que está acontecendo e se é o mesmo grupo do dia anterior. Ela responde que não é da conta dele, já que ele fugiu no dia anterior. Shao se desculpa e explica que tem uma irmã com quem ele prometeu encontrar naquela noite, e se ele não tivesse voltado, ela poderia tê-lo procurado. Ela fica surpresa e pergunta por que ele não traz sua irmã para lá. Shao diz a elas um motivo inventado, que ela se sente um pouco desconfortável. Ele continua divagando que ela não confia em ninguém além dele e também é muito agressiva. Jiao o pede para ele parar de falar e diz chega disso. Shao então mostra a elas sua sacola e diz que trouxe bacon e linguiças para elas e pergunta se querem experimentar. Depois de comerem até se satisfazerem, Jiamei parece muito feliz. Ela diz que está cheia e satisfeita e que faz muito tempo desde a última vez que teve uma refeição tão boa. Ela pergunta à irmã por que ela simplesmente não se casa com o Shao, assim elas não precisam se preocupar em terminar sua última refeição. Ao ouvir isso, Jiao bate na cabeça dela e diz para ela não vender sua irmã para ninguém. Jiao diz que eles estão ficando sem módulos de energia e precisam ir para a base de Olinjian no dia seguinte em busca de suprimentos e um novo traje de combate para ela. Ela perguntou ao Shao se ele quer ir com elas. Ele imediatamente respondeu sim e que é claro que ele vai. Ele disse que também tem muitas coisas para comprar, como fluido de aprimoramento genético, trajes de combate e armas, e que ele quer 10 cópias de cada um. Ela diz a ele que o aprimorador genético em Olinjian é de baixa qualidade, então é inútil comprar mais de uma injeção. Shao então explicou que na verdade ele tem alguns amigos que também não tomaram, então ele está comprando para eles. Ela diz a ele que eles vão sair às 10 e lembra para ele levar mais comida, senão ele não terá dinheiro suficiente. Ele mostra um sinal de positivo e diz para elas não se preocuparem, pois ele trará mais do que suficiente. No dia seguinte, ele traz várias sacolas cheias de comida e diz que é isso. Elas ficam impressionadas ao ver as frutas, legumes, ovos, batatas, bacon, almoço e carne e todas as coisas que ele trouxe consigo. Ele diz que deixará 2 sacolas como pagamento e pergunta se o resto será suficiente para o que ele precisa. Ele fica animado ao dizer que está realmente ansioso por isso. Jiamei pergunta novamente para a irmã por que ela não apenas se casa com ele. Ela fica constrangida e diz do que ela está falando. Todas então sobem no veículo e começam a se mover em alta velocidade pelos campos desertos. Depois de algum tempo, Shao vê um grande local à frente. Ele fica impressionado ao ver os enormes muros e pergunta a elas se é uma base militar atrás dos muros à frente. Jiamei responde que sim, e que tem 3 camadas sólidas de muros, campos minados e cercas elétricas. Ela adicionou que é um assentamento humano e uma fortaleza militar que nenhum mutante ousaria se aproximar. Disseram que é a base militar de Olinjian. As pessoas estavam entrando na base em fila, com muitos guardas de plantão. Enquanto estavam entrando, Shao perguntou ao Jiao quanto alimento é necessário para conseguir dinheiro. Ela respondeu que uma moeda elétrica equivale a meio ovo. Nesse momento, um guarda pergunta a ela se as gêmeas do Oeste estão recrutando homens agora. Ao ouvir isso, ela manda o guarda calar a boca e fazer o seu trabalho. Ao ver o que há dentro da base, Shao fica impressionado e pensa que Olinjian é o mundo pós-apocalíptico que ele imaginava. Ele pergunta às gêmeas se é perigoso, já que as armas foram recolhidas. Jiao diz a ele para não se preocupar,
pois a favela e o distrito comercial são completamente seguros. No entanto, ele ainda pensa se realmente é seguro, pois é o mundo pós-apocalíptico. Ele observa um comerciante de escravos vendendo uma mulher, dizendo que ela é bonita, tem um ótimo corpo e acabou de chegar do sul, e que custa apenas 10 moedas. Shaul fica chocado ao ouvir isso, pois 10 moedas são apenas 5 ovos. Jiael pergunta se ele está tentado e aconselha a cuidar de seus próprios assuntos. Ele imediatamente diz que não pode desperdiçar comida com algo assim, e diz a elas que eles vão fazer a troca de dinheiro primeiro. Ela responde que é bom, pois mesmo que sejam humanos, eles fariam qualquer coisa por algo para comer, incluindo se aproximar dele no meio da noite e levar tudo o que ele tem. Depois disso, ela mostra a ele um prédio, dizendo que é o loja de câmbio, e pede para ele esperar e não dizer nada quando entrarem, apenas agir como se não estivesse interessado, para que as pessoas não o menosprezem. Após entrarem, um dos atendentes pergunta a ela se ela tem algo bom para vender. Ela entrega a ele as sacolas de comida e diz para trocar tudo por moeda elétrica. Ele fica chocado ao ver as sacolas cheias de comida luxuosa e confirma se ela realmente quer vender tudo isso. Outro atendente também fica surpreso ao ver todos os ovos. O primeiro atendente menciona também os vegetais e a carne. O atendente pergunta de onde eles vieram, mas o outro cara pede para ele não perguntar, pois ele pode ser um príncipe de uma base grande. Jiael o pede para ele se apressar e o adverte para não tentar nenhum truque, pois ela está de olho neles. Depois de saírem dali, Jiameo grita felizmente, dizendo que eles conseguiram 470 pontos na troca, e acrescenta que agora eles podem comprar muitas coisas boas. Eles continuam gritando: "Oh, vamos às compras." Então o Shao diz a eles que eles foram muito úteis para ele, então eles podem comprar o que quiserem, e ele pagará. Ao ouvir isso, ela diz a ele que ele não pode mudar de ideia depois. Enquanto eles estão conversando felizes, um homem misterioso os segue das sombras. Ele diz que eles parecem um bom alvo e que ele deve informar ao Tiger. O homem vai correndo até uma boate e conta ao Tiger o que encontrou um alvo grande na cidade que trocou mais de 400 créditos. Ao ouvir isso, Tiger o diz que é interessante e que é bastante dinheiro. O informante adiciona que o que eles usaram para a troca foram ovos, frutas, legumes e 3 quilos de carne de porco. Tiger o pergunta se ele tem certeza de que era carne de porco, ao que ele responde que tem certeza absoluta. Tiger o diz que é um produto raro e pergunta quantas pessoas estão lá. Ele responde que são apenas 3 pessoas, um homem e 2 mulheres, e que eles ainda estão fazendo compras no mercado 1. Tiger então chama o Old Sixo e ordena a ele que diga a seus homens para guardar a estrada em direção ao Distrito Oeste. Ele pensa que nos dias de hoje, se você pode pagar carne de porco, você é realmente rico, e se isso der certo, ele ficará super rico. Enquanto isso, Jiael pergunta ao Shao se ele tem certeza de que quer ir ao mercado. Shao responde que ela não é a única que tem algo para comprar. Ela concorda e diz que vão se separar a partir dali e se encontrar quando terminarem. Ele vai a uma loja de armas com o Jiameo e de repente uma mensagem holográfica aparece em seu relógio, e um som sai do relógio dizendo que é a interface automatizada dedicada a guiá-lo em sua jornada de compras. Ele olha para o holograma que diz o bem-vindo ao mercado da base de Linjian e começa a olhar algumas armas enormes e se pergunta o quão incríveis elas são. Ele também pensa que o mercado está cheio de tudo. Em seguida, ele lembra que as garotas o deixaram sozinho. Jiael disse a ele para ficar parado e não se mover, e o Jiameo também o deixou dizendo que ela tem algo que precisa comprar também. Ele pensa que elas nem estão acompanhando o cliente, então ele vai dar uma má avaliação para elas e que elas pelo menos poderiam ter dito para onde ele deveria ir. Ele olha para o holograma de uma pistola automática e pensa que neste mundo pós-apocalíptico, ele deve priorizar a compra de armas que garantam sua sobrevivência e que ele precisa se armar, já que não pode se esconder atrás de uma mulher toda vez que algo acontece. Então ele compra algumas armas e armaduras para si mesmo. Ele sai da loja completamente armado, olha para a recém-comprada pistola e pensa se ela será suficiente para protegê-lo. Jiael pergunta o que houve com seu novo visual. Ele olha para elas e vê que elas também atualizaram seu equipamento. Ela diz a ele que ele fez uma boa escolha de equipamento defensivo e sabe o que está em jogo. No entanto, ela informa que eles gastaram todo o dinheiro que tinham. Ele fica chocado e pergunta se não disseram a ele que era muito dinheiro. Ela explica que era muito dinheiro, por isso compraram muitas coisas boas.
Jiameo murmura que os doces que ela comprou eram deliciosos e que nunca esquecerá a bondade dele. Ele fica ainda mais chocado e pergunta quem disse a ela para gastar o dinheiro dele em doces, mas ela diz para ele não se preocupar com isso. Nesse momento, Taigero e seus homens estão planejando atacá-los. Shao e as irmãs estão a caminho de volta para sua base, enquanto os homens de Otaigero se preparam para emboscá-los. Old Sixo informa a seu chefe que a presa está chegando. Taigero ordena que seus homens se preparem e não os matem, pois é tudo por causa do dinheiro. Ele ordena que atirem e eles começam a disparar contra eles com armas enormes. De repente, ocorre uma explosão e o carro é destruído. Taigero fica furioso e pergunta se ele não disse para não matá-los, perguntando como ele vai conseguir o dinheiro agora. Ele os chama de bando de idiotas e diz que se forem transformados em pedaços, a viagem será em vão. Mas, ao se aproximar do carro flutuante destruído, ele não encontra ninguém. De repente, ele vê um míssil vindo em sua direção, que cria uma grande explosão e faz seus homens voarem pelos ares. É Jiameo quem disparou, dizendo que um único tiro acabou com todos eles e os explodiu em pedaços. Taigero não consegue entender o que aconteceu, pois tudo ao seu redor está queimando. Ele pensa se foi bombardeado e então percebe que foi uma emboscada reversa e que não havia ninguém naquele carro. Eles os atraíram com um carro vazio e os atacaram com artilharia à distância. Em seguida, ele percebe que haverá uma segunda onda de artilharia em breve. Ele chama seus homens e ordena que lidem com o inimigo. Em outra direção, Shao percebe isso e diz a Jiameo que algo está errado. Ela fica nervosa e percebe que suas munições não estão totalmente carregadas. Ela diz que está ficando nervosa e que não é boa em combates de curta a média distância, mas ela se lembra das palavras de sua irmã de que não há nada que não possa ser resolvido com fogo de cobertura e então ela dispara alguns sinalizadores no céu. Ela diz que, se isso for verdade, não é poder de fogo suficiente. Enquanto os homens de Otaigero avançavam para atacá-los, um dos caras disse que eles precisam matar o atirador o mais rápido possível e, em seguida, os avisa quando um tiro vem em sua direção. Eles não conseguem reagir a tempo e um deles recebe um golpe pesado, enquanto os outros ficam aterrorizados ao ver isso. Outro deles diz que é um atirador de feixe, mas antes que ela pudesse terminar a frase, ela também é atingida. O cara que estava liderando o grupo tenta descobrir o que está os atacando. Então, ao olhar claramente, ele percebe que é um canhão de levitação e se pergunta se aquela coisa foi vendida a um indivíduo sem outra escolha. Ele corre para a frente, gritando para matá-la, mas Jiameo dispara seu canhão novamente e ele é desintegrado. Ela diz feliz que sabia que sua irmã sempre está certa. De volta à base Olingian, o cara que vendeu informações para o Taigero está fumando quando um guarda se aproxima e pergunta quantas cabeças de cobra ele conseguiu e o que ele está fazendo lá. Ele também pergunta por que ele não seguiu o grupo para ver se havia algo que ele pudesse aproveitar. O informante pergunta se ele conhece a história de Otaigero, e o guarda responde que ouviu dizer que Otaigero é do Distrito Sul e que ele é um traficante de escravos. O informante diz que o Distrito Sul é conhecido por sequestros, escravidão e esse tipo de coisa. Ele é uma pessoa simples e nunca verifica o perfil de seus parceiros, pois pode ser perigoso se ele for imprudente. Ele continua explicando que se é fácil morrer, seria um desperdício manter o resto dos suprimentos e por que ele não deveria usá-los para ficar drogado. Ele conclui dizendo que as duas flores do lado oeste não são peonias ou outras flores ornamentais, mas sim as flores do rei. Enquanto isso, Jiao ataca o Taigero de cima e diz que foi um dia cheio de emboscadas e o desafia a brincar com ela. Ela começa a atirar nos inimigos, contando o número de adversários que matam um após o outro. Independentemente do número de pessoas que atiram nela, ela consegue desviar de tudo e continua matando-os. Taigero grita para todos para matá-la quando ela tocar o chão, mas ela ativa uma habilidade chamada salto duplo e consegue pular no ar. Os inimigos ficam surpresos ao ver isso. Ela mira em um sujeito grande, saca uma faca de seu pulso e consegue enfiá-la em sua cabeça. Todos ficam assustados e tremendo de medo. Ela diz que foi um bom aquecimento e que ainda não agradeceu a eles por estarem lá. Ela acrescenta que acabou de adquirir um novo conjunto de equipamentos de combate e agradece por ajudá-la a testá-los. Há cerca de 30 minutos, Shao pergunta ao Jiao se alguém realmente está esperando por eles adiante. Ela explica que, depois de todas as coisas que compraram na base, é lógico que eles sejam alvo. Ela instrui Jiameo a cobri-la com artilharia à distância, enquanto ela lutará de perto.
Como de costume, ela se vira para o Shao e o chama de o jovem mestre, instruindo-o a ficar com sua irmã, pois ela não pode confiar em suas habilidades de luta. Ele fica surpreso por ela chamá-lo de jovem mestre. Ela explica ainda que eles usarão o carro como isca, atraindo o fogo da emboscada e, em seguida, surpreendendo-os. Ele pergunta a ela se é necessário matar alguém ou algo e por que eles simplesmente não dão uma volta. Ela fica irritada e responde que estão lá para roubá-lo, tomar sua propriedade, vender sua carne e sangue, escravizar sua alma e tirar sua vida, então é necessário matar escória como essa. Ela pergunta se ele não acha que matá-los é a escolha lógica. De volta ao presente, ela continua matando cada inimigo em seu caminho, sem mostrar sinais de piedade. Eles não conseguem penetrar em sua armadura e ela continua desviando das balas como se fosse fácil. Em seguida, ela se esconde atrás de uma cobertura e se pergunta se está sendo um pouco dramática. De repente, um inimigo com um canhão enorme aparece, afastando os outros e começa a carregar sua arma. Ele grita ou vá para o inferno ou e dispara o canhão contra ela. A enorme quantidade de energia destrói sua proteção e detritos começam a voar ao seu redor. Ela coloca um escudo cinético para reduzir o dano, mas não ajuda muito. Um dos soldados rasos diz que desta vez ela está morta. O grandalhão com o canhão diz que acabou e há muita fumaça para ver, então eles têm que ir até lá para encontrar o corpo dela. Mas de repente ele é atingido por uma barragem de ataques. Jiamei é quem o ataca enquanto diz que eles não devem esquecer que há um canhão ao longe. Sua irmã diz que ela fez um bom trabalho enquanto sai de sua cobertura e começa a atirar nos inimigos novamente. Todos os homens de Otaigero estão caindo um após o outro, o que deixa Otaigero muito furioso. Ele consegue mirar em Ojiao e dispara enquanto grita ou vá para o inferno. Ele acerta diretamente na cabeça dela e Ojiamei e Oshao ficam muito assustados. Taigero pensa que conseguiu pegá-la, mas ela consegue recuperar seus movimentos e atira diretamente nele. A bala acerta sua mão e ela explode, e ele perde sua pistola. Então, outros tentam levá-lo para se proteger. Jiao aponta sua arma para ele e pergunta se ele é Otaigero e diz que ele não pode simplesmente aparecer e emboscá-la assim. Ela continua provocando-o, dizendo coisas como não seja tímido. Tiger perguntando se ele não quer mais brincar. Ela continua perguntando se ele não vai mais tentar roubá-los e diz que não há nada a ser ganho escondendo-se em um canto. Tiger ordena que seus homens recuem e diz a eles que eles não são ovelhas gordas, mas um lobo em pele de ovelha. Jiao olha para todas as pessoas queimando ao seu redor, em seguida, escaneia a área e não encontra inimigos em um raio de 10 quilômetros. Ela pensa se ele fugiu e então Ojiamei a chama por trás, enquanto ela e Oshao estavam se aproximando dela. Ela se vira para olhá-los e então desmaia. Jiao diz a eles que eles estavam usando balas perfurantes de armadura e sua armadura foi perfurada, mas por sorte o resto dos caras fugiu. Ela diz que eles têm que voltar para o Linjiao primeiro e levá-la a Dr. Oshu, pois para esse tipo de bala, ele é quem devem chamar. Depois de um tempo, a doutora Oshu olha para ela e diz que é uma visão rara e que ela também tem seus momentos. Ela continua dizendo que é a primeira vez que ela foi para o hospital com uma lesão, fruto de calcular erroneamente a força de seu escudo. Jiao pede para ela calar a boca enquanto diz que imaginaria que um canhoto teria uma bala de espingarda que poderia penetrar uma armadura de nível 2. A médica teoriza que algum contrabandista provavelmente a vendeu em um mercado. Ela acrescenta que ouviu dizer que ela se apaixonou por um homem rico e estúpido. Jiao responde dizendo que é mais ou menos isso. A médica fica surpreso ao ouvir isso, já que ela nem mesmo negou. Jiao diz que isso já foi visto, então não há sentido em negar. Ela então pergunta sobre ele e Ojiamei, se estão todos bem. A médica diz a ela para não se preocupar com eles, pois sua irmã está esperando do lado de fora da sala de cirurgia preocupada com ela, mas Oshao parece mais interessado nas cápsulas e parece que ele nunca fez melhorias corporais e até mesmo as cápsulas parecem completamente novas para ele. Ela pergunta quem ele realmente é e Ojiao responde dizendo quem sabe. A médica diz que não vai mais se intrometer e pergunta por que ela não pensou em adicionar uma bateria recarregável ou um módulo de escudo quando comprou os equipamentos novos. Ao ouvir isso, ela fica perplexa, pois esqueceu completamente disso. Shuo tenta mudar de assunto perguntando se ela quer anestesia ou não. Jiao responde que não, pois a anestesia leva tempo para recuperar a sensação. Ela diz que há um grande evento chegando e, se ela não chegar a tempo, nem mesmo conseguirá um assento, quanto mais uma melancia. Ao ouvir isso, o médico pergunta o que lhe dá a impressão de que ela pode correr por aí com uma bala no estômago. Ela diz que vai remover a bala,
mas depois disso precisa deitar-se por pelo menos 2 horas para recuperar sua energia. No entanto, Jiao fica realmente assustada olhando para o equipamento de operação. Ela tenta impedi-la perguntando se ela ainda quer ir comer melancias, mas o Shu responde que ela não pode pensar em comida. Enquanto isso, Taigero voltou ao bar em condições devastadoras. Taigero perdeu a mão direita e está com uma dor imensa. A garota que estava com ele diz ao outro cara para não ficar apenas parado, mas conseguir ajuda e trazer algum remédio. Ela diz que a caixa de remédios está nos fundos e pergunta onde está todo mundo. Enquanto o cara corre para pegar o remédio, ela tenta acalmar o Taigero dizendo para ele ter paciência e que o remédio chegará em breve. Ele chama ambos de idiotas e pergunta se eles não veem o que está errado. O outro cara percebe que não há cuidadores na base agora. Taigero diz a eles que todos são intrusos e que alguns caras em armaduras pesadas aparecem apontando armas para eles, cercando-os completamente. Um deles empurra a garota e a imobiliza. Ela chama o Taigero por ajuda, mas ele manda ela calar a boca. Ele pergunta o que ele quer dizer com tudo isso, quando o Snackbox aparece. Taigero entende que tudo isso foi obra de Snackbox. Snackbox diz para ele não se preocupar e que pode explicar 1000 palavras em apenas uma frase. Ele explica que foi atrás de Oshen Jiao e se meteu em grandes problemas. Um dos caras que estava com o Taigero grita com ele, pois foi ele quem deu a informação no início. O cara continua gritando e pergunta se ele sabe quantos deles morreram antes que ele pudesse terminar a frase. Um dos homens de Snackbox o mata explodindo sua cabeça. Taigero e a mulher ficam aterrorizados ao ver isso. Snackbox diz que o chefe está falando, mas eles estão interrompendo o chefe sem permissão, então ele está apenas ajudando a disciplinar seu irmão mais novo. Taigero o adverte dizendo que ele é do Distrito Sul e se ele o tocar, o chefe Lone Wolf não o deixará em paz. Ele responde que se lembra do Lone Wolf, mas se ele tocar em Oshen Jiao, alguns deles ficarão furiosos. E os outros 3 chefes da base de Olinjian deram sua palavra de que querem uma explicação do Distrito Sul, então o Lone Wolf foi mergulhado em cimento e morreu. Ele explica que alguns deles acharam que não era suficiente, então pediram aos homens do Rei do Inferno para ajudá-lo a carregar suas coisas. Então, com um sorriso malicioso, Snackbox diz a ele para transferir todos os seus créditos e propriedades para eles no hospital. Shao ainda está olhando para a cápsula com o fluido de aprimoramento. Shu diz que ele parece interessado nisso. Então ele pergunta se o Jiao está bem. Ela responde que foi apenas uma operação pequena e que hoje a Meio já está cuidando dela. Ele diz que está feliz em ouvir isso. Em seguida, ela pergunta se ele quer experimentar o aprimoramento genético. Ele pergunta quanto custa, e ela responde dizendo que são 800 créditos e que são aceitos pagamentos parcelados. Ao ouvir isso, ele diz que é um pouco caro. Então ela explica que ele entendeu algo errado, que a droga de aprimoramento é uma das invenções mais importantes daquela era, porque graças a ela eles têm conseguido sobreviver à ameaça de criaturas mutantes. Ela diz que a droga pode fazê-lo tolerar altos níveis de radiação e ele também pode comer alimentos mutantes. As habilidades e a força do corpo também são muito melhoradas. Ela pergunta se ele entendeu que o ponto de venda da droga de aprimoramento está no aprimoramento físico, mas na base da sobrevivência e da dignidade da vida. E pergunta se ainda é caro para ele agora. Depois disso, Shao entra na cápsula para obter o aprimoramento genético. Um dispositivo então parabeniza a doutora Oshu, dizendo que ela conseguiu vender o produto com 500% de lucro desta vez. Shu fala sozinha, dizendo que não sabe quem ele é, mas pode dizer que ele nunca viu uma droga genética antes e que vender coisas boas a um preço alto é uma operação básica. Então ela pergunta ao seu robô companheiro se o Jiao ainda está descansando. O robô diz que o relatório está sendo processado, mas quando chegam à sua cama, ela já saiu, deixando uma carta. A carta diz que ela está com pressa e pagará na próxima vez. Ao ver isso, Shu diz que precisa ensiná-la uma lição. Snackbox está caminhando pelo beco do mercado da base de Olinjian. O cara de antes o vê e pergunta se deixar o Taigero vivo está tudo bem. Ao ouvir isso, ele dá uma risadinha e explica que as pessoas sob seu comando foram todas mortas e as pessoas que o forneceram também se foram. Além disso, desta vez eles estão apenas dando uma mão para o Jiaku, pois não fizeram isso para ajudar a cobrar a dívida. Ele continua dizendo que as intrigas entre os grandes não têm nada a ver com eles, pois foram apenas contratados para abrir o caminho.
Então alguém pergunta quem o contratou e também para dar uma explicação da empresa. Ele olha para trás e vê que é Ojiael. Ela diz a ele que ele enviou muitas pessoas em seu caminho para casa enquanto esperava, pois quando o vencedor é decidido, ele leva as pessoas com quem se associa para assumir a casa do perdedor. Ela zomba dele chamando-o de um empresário honesto e pergunta se ele não quer dizer nada sobre isso. Ele pergunta por que ela está lá, pois ouviu dizer que ela estava ferida. Ela responde que, graças a ele, ela ainda não está morta. Ele fica nervoso com isso e diz que a informou antes da luta. Ela diz que ele nunca mencionou que alguém vendeu balas especiais perfurantes de armadura para eles. Ambos começam a rir, um com raiva e o outro nervoso. Ele pergunta o que ela quer fazer em seguida, se ela quer apresentar seu próximo pedido. Ela diz para ele relaxar, acrescentando que seus olhos não são nada honestos, e que ela só quer acertar as contas com ele e discutir negócios. E esse foi o vídeo, pessoal. Caso queiram a parte 2, diga nos comentários. Se inscrevam, dê o like e ativem o sininho para quando sair novos vídeos. Um abraço e fui!